nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, celebramos Pentecostes, o dom do Espírito Santo. Ouçamos hoje o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um podia ouvir falar na sua própria língua. Profundamente manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarneciam deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus, chegamos à solenidade de Pentecostes. Você sabe, Pentecostes, 50 dias, 50 dias após a Páscoa. Recordemos, a Páscoa, 40 dias depois, a Ascensão do Senhor, que sempre cai numa quinta-feira, no Brasil, transferido para o domingo passado. 40 dias, a Ascensão do Senhor. 50 dias, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E 60 dias após a Páscoa, a solenidade de Corpus Christi. Então, para que a gente guarde bem, a caminhada litúrgica nos ajuda a mergulharmos no mistério de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pentecostes encerra o tempo pascal e encerra-se o tempo pascal com o dom do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição, o Espírito é derramado naquele mesmo cenáculo sobre os apóstolos, reunidos com medo por causa dos judeus. O tempo passou, a ressurreição aconteceu, mas lemos que estavam reunidos no mesmo lugar, com medo ainda. Com medo, como também nós vivemos este tempo de pandemia, que inicialmente pensávamos passará rapidamente, hoje percebemos, está demorando para passar. Ninguém tinha experiência de uma pandemia, mas devemos celebrar Pentecostes
E celebrar Pentecostes é celebrar o Espírito Santo que é derramado sobre nós. Reparemos bem, aqui todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Pentecostes é para toda a igreja. Refletiremos na segunda leitura deste domingo, mas Pentecostes é também para cada um de nós. É interessante contrapormos este momento, Pentecostes, com outro momento da história da salvação, lá do livro do Gênesis, e você sabe, a Torre de Babel. Naquela linguagem simbólica tão bonita e profunda, da confusão, da desarmonia que aconteceu naquele momento da história do povo de Deus. Mas será que a Torre da Confusão, a Torre de Babel, só aconteceu naquela época, digamos assim? Sabemos que não. Torre de Babel, confusão, desorganização, ninguém entende o que o outro fala, um não entende o outro. Isto acontece na história da humanidade, acontece na história de cada um de nós. Se olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber, há momentos de Torre de Babel, de profunda confusão interior, e há momentos de Pentecostes, de profunda unidade interior. O espírito do mal produz em nós Torre de Babel, confusão, caos, desorganização, desentendimento, pecado. Pentecostes produz em nós união. União, unidade, antes de tudo, interior. Meu querido irmão e irmã, o mundo está vivendo um momento de verdadeira Torre de Babel. Torre de Babel. Esse vírus invisível aos nossos olhos, mas tão poderoso, infelizmente, fez com que o mundo inteiro mudasse. Estamos em processo de mudança e não sabemos aonde chegaremos. O mundo vive esta profunda confusão e nesta confusão, muito semelhante à Torre de Babel, nós celebramos Pentecostes. E o que vamos pedir, senão o Espírito Santo? O Espírito Santo que pairava sobre as águas, que pairava sobre o mundo antes da criação, pairava o Espírito do Senhor, aquele mesmo Espírito que transformou o caos em cosmos, o mesmo Espírito que transforma Babel em Pentecostes. É este Espírito Santo que nós precisamos de maneira toda particular neste momento de pandemia. Todos nós, eu, você, todos, temos confusão interior por causa da pandemia. É preciso muita paciência, mas não basta a paciência, não basta os nossos recursos interiores, não basta nossos recursos psicológicos. Precisamos algo a mais. Este algo a mais é o Espírito Santo, que é o amor do Pai para com o Filho. Dobramos os joelhos em situação de pandemia e suplicamos, vem Espírito Santo, dai-nos unidade interior. Sabemos, não podemos, não temos uma vara mágica para mudar a situação do mundo. Não há um passe de mágica para isso, mas devemos cuidar do nosso interior, mudar o nosso interior frente à realidade
que não podemos mudar. Mudar o nosso interior para enfrentar a realidade. E repito, nós não nos bastamos. Precisamos do Espírito Santo, dom de Deus. Espírito Santo que age em nós e nos dá o dom da fortaleza, fortes na batalha, o dom da sabedoria em dias em que precisamos discernir tantas coisas, o dom do temor de Deus, temer a morte, sim, mas temer a morte eterna, a segunda morte, diz Francisco de Assis, que nos levaria à destruição. Temor de Deus, dom do Espírito Santo, que nos faz avaliar e julgar bem as realidades do mundo a partir do amor de Deus, o dom da ciência, o dom da piedade para uma autêntica oração, o dom do conselho. Ah, meu querido irmão e irmã, neste tempo de pandemia, mais do que nunca, precisamos dos 7 dons do Espírito Santo. Precisamos para quê? Para que nós possamos entender as línguas diferentes que falam dentro de nós em um momento de confusão, para nos entendermos uns aos outros, porque, como eu estou fragilizado, o outro também está fragilizado. A gente vê aí no noticiário, cresce a violência dentro de casa, o feminicídio, infelizmente, violência contra a criança, mas quando não se chega a este ponto, também há aquela violência entre os casais que têm que se suportar durante mais tempo, pais e filhos, idosos e cuidadores, idosos e seus filhos. Precisamos do Espírito Santo para que a nossa língua consiga ser a mesma, para que possamos nos deixar envolver por aquilo que é o mais importante, que é estarmos unidos para vencermos as dificuldades do dia a dia. É o Espírito Santo que possibilita união interior e união na família, na comunidade, na igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando pensamos na igreja, a igreja do Senhor Jesus, presente no mundo inteiro, é bom a gente recordar, a igreja pode ser comparada como um grande avião. Um grande avião, uma asa é Nossa Senhora, a outra asa é o Papa, que cuida da nossa unidade, mas o motor é o Espírito Santo. O motor que faz a igreja acontecer também em tempos de pandemia é o Espírito Santo. Por isso, clamemos, supliquemos, nós precisamos do Espírito Santo, dom de Deus. E o Espírito Santo vem a nós, diz o apóstolo Paulo, quando reconhecemos que somos fracos e necessitados. E o Espírito Santo é que faz com que nós possamos proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Peçamos o Espírito Santo para que também neste tempo de pandemia, dia após dia, nós proclamemos para nós mesmos, para os demais: Jesus Cristo é o Senhor. Fora dele não há salvação. Meu querido irmão e irmã, durante esta semana nós rezamos pedindo pela unidade dos cristãos. Cristãos nós divididos em tantas comunidades, precisamos, com a ação do Espírito, chegar à unidade. Continuamos rezando, pedindo esta graça ao Senhor. Neste domingo, 31 de maio, encerramento do mês de Nossa Senhora. Mês de Nossa Senhora que vivemos em nossa diocese,
sob a orientação do Papa Francisco, de uma maneira toda particular. E entregaremos a rosa de ouro a Nossa Senhora, pedindo que ela nos livre desta pandemia. Mês de maio, que encerramos com a coroação de Nossa Senhora, com a festa da visitação da Virgem Maria à sua prima Isabel. Suplicantes, precisamos da vossa intercessão, ó Virgem Maria. E confiantes na intercessão da Virgem Maria, nós continuamos pedindo o dom do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.